A respeito dessa pergunta, o que precisamos para viver, a resposta não seria nada fácil de se encontrar, constitui-se quase uma questão existencial. E, devido à sua amplitude e também à singularidade do que significa viver para cada indivíduo, é que essa resposta se torna tão difícil de ser dada de forma objetiva. Entretanto, existem alguns pontos que a gente consegue enumerar que dizem respeito a essa busca por aquilo que me faz viver bem para todas as pessoas. A primeira questão a ser considerada é a questão da falta. Todo sujeito ele é detentor de uma falta. E essa falta é que gera nele o desejo. E devido às nossas primeiras experiências com o acolhimento na vida que nos é dado por quem exerce a função materna, proporcionando o alívio das angústias imediatas de aniquilação oriundas da fome, da sede, do frio, que experimenta uma criança recém-nascida, experiência de aniquilação não antes vivida na fase intrauterina, onde tudo que ela precisa para viver bem lhe vinha de forma automática. Agora não, agora existe uma dependência do outro que lhe forneça essas mesmas condições. Nós registramos aí uma fantasia de que tudo aquilo que a gente precisa para viver bem vem do outro. E que outro seria esse, não é? E essa aí é uma parte importante dessa questão. Porque o outro, o real, ele não se imprime na consciência. De forma com que a gente tem na nossa consciência a respeito desse outro, que seria o que nós precisamos para encontrar nele o nosso bem viver, esse outro ele não existe na realidade, ele é apenas uma projeção que nós fazemos de uma representação psíquica. O outro não existe. O que existe é aquilo que nós criamos, fantasiamos, percebemos e formatamos a respeito do outro e que nos atenda nesse propósito de bem viver. É uma projeção imaginária de um objeto. É isso que a gente tem. E acreditamos que esse objeto imaginário, que existe no nosso imaginário, é capaz de nos fornecer aquilo que a gente precisa para bem viver. O segundo ponto a ser considerado é a existência de um propósito de vida. O propósito, ele dá sentido à vida. Ele faz com que a vida tenha uma lógica, uma razão de ser. E esse propósito ganha sentido justamente nessa fantasia em relação ao outro. Não é um propósito que encontra amparo no real. É um propósito que encontra amparo na fantasia, na imaginação, no imaginário. Nós imaginamos o outro e a nossa relação com o outro, e o outro aqui vai para além de uma pessoa. O outro é tudo aquilo que não sou eu, então você tem a vida como sendo o outro. E a sua relação com a vida exige um propósito que é também imaginário. Precisamos ter um propósito e, sobretudo, acreditar nele. Quem tem propósito, vive. Quem não tem, apenas sobrevive. O propósito, então, ele é encontrado na posição fantasiosa do eu perante o outro. É nesse lugar que eu me coloco diante do outro, imaginando, criando, fantasiando essa relação que vai
dar um propósito, um sentido à minha existência. É justamente por causa dessa questão que nós vemos muitas pessoas buscando esse vínculo com o outro através de substâncias psicoativas. Quando nós não conseguimos fazer essa ligação com o outro, a vida perde o propósito, perde o sentido. E a forma que a gente tenta recuperar esses sentidos, às vezes, é através de uso de substâncias, é o abuso dessas substâncias, lícitas e ilícitas, ou outras formas de querer criar um vínculo que dê sentido a essa existência, que dê um propósito. Um vínculo, muitas das vezes, neurótico, como a gente costuma ver na maioria dos casos. De forma que, mesmo pertencendo de forma simbólica, mesmo sendo projetado no nosso imaginário, pertencendo, portanto, ao mundo de uma fantasia, é a existência do propósito, em que você acredite de fato nele, é que possa lhe dar o colorido para essa vida e lhe permita então enxergar no outro, ou se me permitam dizer, nos outros, qualquer tipo de conteúdo do bem viver. E acreditamos que é por caminho disso, por esse meio, que a gente consegue, dentro da singularidade de cada um, compreender essa necessidade, este lugar perante o outro e encontrar então um propósito de vida. Seria interessante, por último, pontuarmos também que esse lugar perante o outro, que também é da ordem de uma representação psíquica, influencia muito na escolha desse propósito. Nós temos 3 complexos base de composição da nossa personalidade, que é o complexo egóico, que é a minha noção, minha ideia e o meu afeto a respeito de minha própria identidade, de mim mesmo. Jung vai chamar de complexo egóico. E esse eu relaciona-se com o outro, e esse outro, inicialmente o materno, que apresenta como o outro desejado para atender a demanda da sobrevivência, vai se seguir também do outro paterno, é o outro que eu preciso para me auto-autorizar a vida, e a relação entre esses complexos materno, paterno e egóico formam a base da nossa personalidade. Muitas das vezes, nós temos um complexo materno muito sobressalente a respeito do que ele deveria ser, e ele acaba também se sobressaindo sobre essa função materna a ponto de dominar o próprio ego. E a pessoa se torna então maternal. São pessoas que não vivem senão para atender a demanda não do próprio eu, mas a demanda do complexo materno que domina o seu eu. Pessoas que se tornam maternais, então elas começam a criar filhos em todas as fórmulas de vínculo. Começam a tratar todos com o vínculo do cuidar e do educar, a ponto de dizer não para seu próprio desejo e transformar esse seu desejo no desejo do outro, se tornar o seio bom, que alimenta e supre a necessidade que vem do outro. Essas pessoas acabam construindo um propósito para a sua maternagem. Não é um propósito que eles fazem para o seu self, mas para o seu complexo materno. E criam um propósito, então, que ao longo da vida tende a se desgastar e chegam numa determinada fase da vida perdendo o sentido ou não se sentindo totalmente completos pelo propósito que haviam escolhido. Parece que ainda falta algo que gera uma certa estranheza. Eu vivo um propósito, mas que não tem nada a ver comigo. E de fato, tem a ver com esse meu lado maternal que me domina. E isso pode ser tudo, menos eu mesmo. Porque a mãe é objetal.
O complexo materno é objetal e o objeto ele não tem desejo próprio. O objeto é onde o desejo do outro se realiza. Então a gente acaba levando uma vida cujo propósito é atender ao desejo do outro, e isso com certeza não traz um encontro com aquilo que nós deveríamos ser. Nós passamos a vida sendo aquilo que os outros querem que sejamos. O mesmo pode acontecer quando você tem uma castração demasiada que atende uma imposição de um complexo paterno muito forte. Nós podemos aqui chamar o complexo paterno de um superego que é demasiadamente castrador, e você vai surgir um ego que se sente impossibilitado de tudo. E aí a gente começa a criar um propósito de vida voltado para atender a esse complexo paterno demasiadamente tirânico que te diz o tempo todo não pode. E o propósito de vida então passa a ser a lidar com o não pode, a ponto de eu começar a me proibir a determinadas coisas e, como fuga de não ser castrado o tempo todo, eu me torno então um castrador dos outros. Para que eu não seja o castrado na relação castrado e castrador, eu me torno castrador e começo a tolir, a castrar os desejos dos outros. E eu transformo isso num propósito de vida, que também é uma espécie de propósito que não cumpre muito bem o papel de um bem viver. É um propósito, mas não se enquadra no bem viver. Por fim, então, o propósito que se encaixaria no bem viver é o propósito que atenderia a demanda do complexo egóico, a demanda do self, a demanda daquilo que eu nasci para ser e que eu vou construindo à medida que eu vou me libertando dos espelhos materno, paterno e construindo a própria identidade. Tem uma música que ela cita na sua letra: já sei olhar para mim sem precisar de espelho. Isso seria o processo de individuação. Isso seria o processo de busca de autonomia, que a gente vai buscar por toda a vida. Mas a cada passo que a gente dá em direção a ele, vem uma sensação de completude, de sentir-se encaixado. E à medida que você se torna você mesmo, você se importa menos com o olhar do outro, menos com a opinião do outro, menos com o que o outro pensa a respeito do que você está dizendo, fazendo, sentindo. E aí, à medida que você se empodera desse self, de ser você mesmo, a doses homeopáticas, mas que você vai construindo isso, o seu propósito, ainda que fantasioso, ainda que imaginário, ele serve melhor a si mesmo. Então ele se torna talvez o melhor propósito para se alcançar um bem viver. Longe de uma idealização, longe de um perfeccionismo, mas simplesmente o viver bem. Não com aquilo que eu tenho, porque isso se torna irrelevante, mas viver bem com aquilo que eu sou. E isso sim é o mais importante.